Amém, glória a Deus. A presença do Senhor está aqui, amém? Todos podem sentir a presença. Eu senti hoje uma presença de liberdade nesse lugar. Então, se você sentir alguma coisa no coração que o Espírito Santo está colocando, você é livre, amém? Amém. Gente, desculpa, eu ainda estou com uns resquícios de tosse, mas já estou bem, graças a Deus. Bom, o Senhor, o que ele tem me ministrado essas semanas, né? Faz acho que umas 2 ou 3 semanas, o Ale recebeu uma notícia assim, sabe, uma bomba? Estourou uma bomba. E é nessas horas, né, que vem uma notícia difícil, que a gente não está esperando, que a gente vê aquilo que está no nosso coração, né? E aquela notícia desestruturou, assim. A gente falou, nossa, e agora, né? O que vai ser daqui pra frente? E, amém, a gente, né, na fé, não, já deu tudo certo. Mas, no fundo, no nosso coração, a gente se abala. E aí eu percebi que ele tava mal, assim, né? Tentando se reerguer e tal, mas a gente sabe, né? Quando o nosso marido tá bem, não tá. E eu senti que ele ficou muito abalado com aquilo. E a gente, beleza, vamos entrar num período de jejum, né? Vamos buscar o Senhor. E nesse período que a gente estava buscando, o Senhor falou com a gente. E a palavra que ele nos deu foi Lucas 22, de 39 a 46. Porque nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo, né? Não professores. A gente não vem e quer passar para os outros aquilo que a gente leu, mas aquilo que a gente vive. Então, que a gente possa ser testemunha para as pessoas que estão aos nossos redores, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, daquilo que a gente tem experimentado de Deus. Amém? Então, vamos lá. Lucas, versículo 22, versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então aqui a gente vê o momento mais difícil da vida de Jesus. Não foi nem a cruz, mas foi o momento em que ele entregou a vontade dele ao Pai. É o momento que ele sabia tudo aquilo que ele ia passar. Então, o que ele faz nesse momento mais difícil? Primeiro ele chama os discípulos, né, aquelas pessoas que estão perto, né? Muitas vezes a gente tem aquelas pessoas que nos ajudam a fortalecer a nossa fé. E ele fala, né? Ele já avisa os discípulos, orem, né, no 40, para que vocês não caiam em tentação. Agora vamos lá. Então ele já avisou, o momento é difícil, de densas trevas, mas orem. Então o Senhor sempre nos dá sinais, ele nos dá a direção do que fazer antes que o momento chegue. Para que quando o momento chegue, ele não pegue a gente de desapercebido, de surpresa. Mas muitas vezes a gente não está percebendo o que o Senhor está falando, né? Porque a todo tempo ele fala, mas a gente que não está escutando. Então às vezes a gente não está percebendo os sinais que Deus está dando e acaba que a gente é pego de surpresa. E aí ele foi, orou, e quando ele voltou, o que aconteceu? Ele encontrou os discípulos dormindo, dominados pela tristeza. Então muitas vezes, quando vem, sabe, um chacoalhão na nossa vida, a gente... O que a gente acaba fazendo? A gente começa a dormir espiritualmente e aquela tristeza vem e domina a gente. Por quê? Porque a gente não prestou atenção nos sinais de Deus. Mas tá bom, ainda tem escape, né? O Senhor é bom. E aí, o que Jesus fala para eles? Qual que é a chave? Levante-se e ore. Então, a gente tem que reagir a isso, né? Então, e a gente vê aqui em 2 Coríntios 7, 9, que fala... A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não o remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte.
Então, a gente vê aqui 2 casos de tristeza. Existe uma tristeza que ela vem de Deus. O que é essa tristeza que vem de Deus? Quando a gente percebe que a gente está no caminho errado, que a gente pecou, que a gente errou, e vem uma tristeza do quê? De arrependimento. Isso vem gerar frutos, né? Então, aquela tristeza que gera frutos de arrependimento, ela veio de Deus, porque ela te deixou melhor, ela te reergueu. Agora, a tristeza que vem te domina, e você começa a ficar dormindo espiritualmente, essa não vem de Deus. Aí, é a tristeza do mundo que produz morte. Aquela culpa que nos abate. Então, a gente às vezes fala, ai, nossa, a gente quer curtir a tristeza, né? Entre aspas. Nossa, não, mas é porque eu tô passando por um período e tal. Ok, são situações que de fato, elas trazem um sentimento de tristeza, são situações difíceis, mas você não tem tempo de ficar curtindo isso, você tem que se reerguer, você tem que se levantar nessa situação e transformar essa situação. O Senhor já nos deu autoridade para isso. Então, a gente tem que se levantar. Tá difícil, mas a gente se levanta. A gente se levanta, a gente ora, a gente usa as armas espirituais, não as armas carnais. Né? A gente não fica no plano natural. No plano natural, não tem saída. Mas, graças a Deus, que a gente tem um Deus que está acima de todas essas coisas. Um Deus que ele tem poder e ele tem toda a autoridade, domínio sobre tudo. Amém? Amém. Em Salmos 42 fala que um abismo chama outro abismo, né? A gente está ali, aí já está dominado pela tristeza, vem a dormência espiritual e se você não está mais no espírito, na força do seu braço você não vai conseguir sair. Então um abismo vai chamando outro abismo. A nossa energia, ela não pode estar focada em resolver o problema. Claro, a gente vai resolver o problema, a gente tem que fazer aquilo que está nas nossas mãos, né? A gente não vai ficar parado esperando cair do céu. Mas a energia, o nosso foco não tem que estar no problema, tem que estar no Senhor. É do Senhor que vem nosso escape, né? A Luísa abriu o culto falando sobre isso. Eleva os meus olhos ao Senhor, que é dele que vem o meu socorro. É ele que vai poder transformar essa situação. Você vai fazendo, mas a sua energia está nele. Assim como a gente vê Pedro, né? Em Mateus 14, do 28 ao 31. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Então, Pedro começou a andar sobre as águas. E já tinha ventos, né? Tempestade. Mas no momento que ele focou no problema, na dificuldade, no vento, ele vendo na força do vento. Então, ele focou onde? Na força aqui do natural, daquilo do gigante dele. E aí ele começou a afundar. Então, às vezes a gente está nesse, puxa, tô aqui tentando com a minha força. Só que na minha força, eu só vou conseguir resultados naturais. Se a gente quer resultados impossíveis, onde não tem escape, a gente tem que estar no espiritual e buscar em Deus, né? Então, se a gente estiver focado em Jesus, nós continuaremos andando sobre as águas. Pode vir vento, pode vir tempestade. Nós continuaremos andando sobre as águas. E até fala, né, que para construir a casa na rocha e não na areia. E aí eu sempre fiquei imaginando essa passagem, uma pedra grande e uma casa, e uma areia e uma casa. Só que, na verdade, não é isso. Aos olhos humanos, as duas estão na areia. Só que a fundação, está lá no fundo, onde tem a rocha. E essa não, está superficial. Então, essa é a diferença. Quando a gente está com a casa na rocha, é porque a gente tem raízes, a gente tem fundamento em quem? Quem é o fundamento? É o Senhor. Quem é a pedra angular? Quem é aquele que sustenta? Mas está lá no fundo. Se a gente tiver um relacionamento superficial com Deus, a gente vai estar só na areia. E a areia, ela balança. A areia, ela muda para lá e para cá. E a estrutura da casa começa a rachar, até que desmorona. Então, a gente tem que buscar esse relacionamento com Deus profundo. Não é? Eu li a Bíblia e tal. Não. Você tem que ter intimidade com o Senhor.
Senão vai vir o vento e a gente vai estar na areia. E a areia não vai aguentar. Um soprinho ela aguenta. Mas se vem uma tempestade, ela não aguenta. E essa fé, ela precisa ser cultivada e desenvolvida. A fé, ela é uma decisão. Ela não é um sentimento. Ai, tô sentindo fé. Não, é uma decisão. Você decide por quê? Porque você confia. Você só pode confiar em algo que você conhece. Vai confiar em algo que você não conhece? É a mesma coisa que uma amiga. Você só vai confiar nos seus segredos naquela amiga que você conhece. Então agora já começa a falar. Você pode ler a Bíblia como um livro de história, mas a fé, ela vem pelo que é a palavra rema de Deus, a palavra revelada. É quando você está na intimidade, que aquela palavra parece, nossa, parece que eu nunca tinha lido na Bíblia. Bem diferente. E uma das consequências da tristeza, quando ela começa a dominar, é isso, é a dormência e a cegueira espiritual. A gente começa a ficar apenas no plano natural. Então, começa a trazer ansiedade, começa a trazer depressão, porque tudo que no natural não tem escape, né? A Eclesiastes fala, né, que não há nada de novo debaixo do sol. Então, a gente vê aqui na passagem de Lucas 24, de 13 a 33. Esse é longuinho, mas vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo no caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E ele perguntou: o que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, Nazareno. Era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia por onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está no fim. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão, abençoou, pois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e conheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava no caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros 11 com eles. Aqui, eles eram discípulos. Eles eram discípulos, eles conheciam Jesus, eles caminhavam com Jesus. Eles queriam, ele falou: nossa, grande profeta, grande em obras e tal, tá? Mas então por que Jesus teve que explicar as escrituras para eles? Porque eles estavam no Logos. Não era rema, não era vida neles. E enquanto Jesus explicava,
É nessa intimidade que você vai falando. O coração deles começou a queimar. E eles chamaram Jesus para entrar. E aí, quando eles sentam à mesa com Jesus, Jesus parte o pão e a palavra e reparte a vida com eles, os olhos deles se abriram. Então, aqui, a gente vê, primeiro que eles estavam, aqui começa falando, indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam se afastando do propósito, caminhando entristecidos com os fatos naturais. Conheciam a palavra, conheciam que Jesus tinha que morrer ao terceiro dia e ressuscitar. Só que no terceiro dia, Jesus não estava lá. E não apareceu. Então, no plano natural, não está acontecendo nada. Só que Jesus estava do lado deles, perguntando como estão, e eles não estavam chegando. Então, aqui, mostra que eles estão caminhando entristecidos pelos fatos do natural. Então, a gente está assim, caminhando entristecidas pelos fatos naturais. Jesus está do nosso lado, está conversando e a gente não está percebendo. Então, a gente chama Jesus para dentro. Quando a gente olha para dentro, nossos olhos caem nos olhos e a gente começa a entregar. E o que fala no final? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. De se levantar e voltar para o propósito. E voltar para o caminho, né? Então, se eu pudesse dar um nome para essa pregação, levante-se. Em todo momento você está falando, levanta, volta para o propósito, levanta e reage e vamos. E a outra consequência do distanciamento, eu falei, se afastar do propósito. A gente dorme espiritualmente, se afasta do propósito. Só que a boa notícia é que Deus tem sempre um placa de retorno, um sinal gritando. Volta, volta, volta. E a gente vê em Efésios 5, de 14 a 20. Mais uma vez, levanta-te. Por isso, ele foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem várias chaves, né? A primeira, o primeiro versículo que a gente leu no 14. Por isso que eu digo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Então, o nosso propósito é resplandecer Cristo ao mundo. E para isso, a gente tem que estar desperta, a gente tem que estar se levantar. Senão, como a gente vai responder Cristo? Um Cristo triste, abatido, sem fé, sem força. Então, se levanta, desperta e desce Cristo. Desce aonde você for. Está sendo uma situação difícil, mas Deus pode mudar, Deus pode fazer. E sim, palavra de ânimo para você, para sua casa, para onde você estiver. Seja Cristo, que está sempre trazendo as pessoas de volta para o Espírito, né? Nosso Espírito está pronto. Temos a plenitude nisso. A gente tem que dar um comando para a nossa alma, acessar as coisas espirituais. E é propósito de responder Cristo. Também fala em Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. João 15,8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos, né? A segunda chave aqui é ainda de Efésios, no versículo 17. Portanto, sejam sensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, para a gente compreender qual é a vontade do Senhor, a gente tem que conhecer qual é a vontade do Senhor. A gente tem que ter essa revelação dentro de nós. Porque muitas vezes
aquilo que a gente acha que é bom, que é certo, não é o caminho de Deus para aquela situação. Quando a gente vê, quando Abraão e Ló saíram, e Abraão falou, olha isso, escolhe a terra que você quer. Onde Ló escolheu? Nossa, aquela terra é bonita. Só que não era o caminho de Deus. Então, às vezes, aos nossos olhos naturais, o caminho certo parece, eu tenho que fazer isso, esse é o certo. Você já orou, você já pediu a direção de Deus para entender se é esse o caminho certo? Logo que a gente casou, eu e o Alê, um mês antes, ele ficou desempregado. E o Alê todo certinho com as finanças, né? Então, Deus já estava chacoalhando ele. E aí, tudo bem, tá desempregado, mas a gente tem uma quantia ali guardada. Estava bloqueada. Amém, aleluia. Aí o Alê recebe uma proposta de emprego. Aos olhos naturais, o que ele tinha que fazer? Aceita, você vai casar, falta um mês pra você casar. Você tá com a conta bloqueada. Só que Deus falou, não, essa não é a porta que eu tenho para você. E ele rejeitou. Era uma porta boa, era um banco. Mas ele falou não. Então, só que logo depois, passou um tempo, veio uma muito melhor. Então a gente tem que confiar. Porque o Senhor já sabe o fim de todas as coisas. Toda a nossa vida já está escrita. O Senhor já planejou. Ele arquitetou, o projeto está pronto. Ele não trouxe a gente sem projeto, né? Para vagar, se der certo, deu, se não der... Não, já deu certo. Nosso projeto já está pronto, finalizado. A gente só tem que confiar nele. E é muito difícil para a nossa carne. Mas o nosso espírito está pronto. E... terceiro ponto, aqui ainda de Efésios. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O que é esse não se embriaguem com vinho? Não busque alegria nas coisas dessa terra. O vinho pode dar alegria, mas você vai buscar essa alegria passageira? Não, encha do Espírito. O Espírito é o único que pode realmente te dar alegria. Quem é a alegria? O Senhor. O Senhor é a nossa alegria. Em Neemias 8:10 diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Que fala, né? Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Salmos 30, 5, 11 e 12. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. É o Senhor que pode derramar, nos encher dessa alegria, nos preencher. E a alegria é um fruto do Espírito Santo, né? Um gomo desse fruto do Espírito Santo. Então, para a gente ter essa alegria do Espírito, a gente tem que se encher do Espírito. E como é que o fruto dá? De onde vem o fruto? Vem do ramo, que vem da videira, que vem da raiz. Nós somos os ramos enxertados nele. Então a gente só vai dar o fruto se a gente permanecer. Se quebrar o galho, tirar fora, colocar de volta, quebrar o galho, tirar fora, não vai dar fruto. Tô aqui. Então, daqui a pouco eu não tô. O fruto não nasce de um dia para o outro. Tem que ser gerado. Tem processos. Então tem que permanecer. Só que em permanecer, na igreja, né, nas 7 igrejas, no Apocalipse, ele fala, ao que permanecer. Tem que permanecer até o fim, até o fim. Paulo fala, né, combati o bom combate. Ele foi e estava sendo entregue como libação. Tipo, eu fiz aquilo que me foi proposto. Jesus fez, ele foi até o fim. Ele se entregou, ele completou a obra dele aqui. A gente tem que ir até o fim, permanecendo. Firmes, suportando o processo, se levantando, dando desperta, resplandecendo Cristo e gerando muito fruto. E como que a gente vai, né, demonstrar essa alegria? Primeiro, o cenário perfeito é a tristeza. A gente vai falar para ela, ó, aqui não. Aqui tem a alegria do Senhor. Como que a gente vai? É o cenário perfeito, as situações difíceis, para a gente glorificar Deus, para a gente manifestar os frutos do Espírito. Porque se está tudo bem, está tudo bem. Está todo mundo bem, né? Mas se você passou pela tristeza, você sabe o que é uma alegria. Então, a gente tem que olhar, né? Paulo, Tiago, Pedro, enfim, todos aqui
falam, né, para suportar as provações por conta da alegria que estava proposta, né, que é Jesus. Então, que essas provações venham extrair o melhor de nós, e não enterrar os sonhos, os propósitos, os planos do Senhor nas nossas vidas. Porque a semente, para germinar, tem que morrer, né? Se ela não morrer, ela não vai germinar, não vai gerar fruto. Então, todos os dias, a nossa vontade carnal tem que morrer para ir germinando, para ir florescendo no propósito do Senhor. E em Salmos 51 fala, né? Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. É a palavra dele, não volta atrás. Às vezes a gente duvida, né? Mas tem aqui todas as promessas, todas as nossas armas. A única arma de ataque da armadura de Deus de Efésios 6 é a espada, é a palavra. Essa é a nossa única arma de ataque. E é isso que a gente tem que usar. O resto é tudo de proteção. E o pastor Ricardo até falou no culto passado que nós fomos feitos para frutificar. É fácil frutificar. Por exemplo, para você... Claro, tem pessoas que têm dificuldade de ter filhos, enfim, mas, no geral, você tem que fazer muitas coisas para você prevenir um filho. Se não vem. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente seja frutífera naquilo que a gente faz, em tudo que a gente faz. Então, a natureza do Espírito, ela é muito frutífera. A gente tem que acessar e trazer isso para o natural, né? Trazer as realidades do Espírito para onde a gente está. A gente tem que ser diferente desse mundo, né? Hoje, quantas adolescentes em depressão, se suicidando, e esses TikTok aí que ensina a pessoa a se matar. Meu Deus, esse mundo, o que a gente pode esperar dele? A gente tem que levar a resposta que é Jesus, não somos nós a resposta. Mas Cristo resplandecendo através da nossa vida é a resposta para esse mundo. Existe um caminho, existe uma alegria para você dessa depressão. Então, a gente tem que, mais do que nunca, despertar. Jesus está voltando. Daqui a pouco ele vai voltar e aí, lá no céu a gente não tem que resplandecer nada. A gente já foi aqui provado, estamos lá com Cristo e a gente não vai conseguir alcançar mais nenhuma vida. O nosso propósito de resplandecer Cristo é aqui, nessa terra. Salmos 42:5 fala: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Ou seja, aqui está dando uma ordem para a nossa alma. Por que você está abatida? Vai, desperta. Né? Ainda o louvarei, ainda cantarei. Reage. E ele fala isso 42:5 e no 42:11 ele repete. Por quê? Porque não é fácil. Tem que permanecer. Permanecer ali na nossa decisão. Desperta, minha alma. Vamos, cante. A gente cantou esse louvor aqui, né? Em meu coração, não se perturbe. Vai, cante essa canção. Louve a Deus. Ainda que a situação esteja difícil. Aí, Salmo 73:26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Mas, mesmo diante de tudo isso, às vezes, a gente está tão cansada, está angustiada, a gente está cansada de ser forte. Às vezes a gente está sem forças mesmo. E a gente acaba fazendo que nem Noemi. O livro de Noemi, Ruth. Livro de Ruth, conta a história de Noemi. E tem, acho que no capítulo 1, no final ali, no 20, acho, ela fala: não me chame de Noemi. Noemi significa doce. Me chame de Mara, que significa amargurada. Aquilo estava mudando a identidade dela. A gente não pode deixar as situações difíceis mudar a nossa identidade. Quem nós somos em Cristo? A gente tem que ter firme a nossa identidade em Cristo. O nome dela era Doce. Mas a situação foi difícil? Nossa, eu imagino que tenha sido muito difícil para ela. E por que ela saiu da onde ela estava para ir para Moabe? Que teve fome. Então, a necessidade, a gente não pode se mover pela necessidade. Quando a gente se move pela necessidade, a gente se move no impulso, a gente se move no plano natural. A gente tem que se mover por propósito.
tá tendo fome aqui. Senhor, é para eu ir para Moabe? O Senhor pode trazer maná do céu, o corvo pode trazer a comida, o Senhor pode fazer, pode sair água da rocha. É para ir? Não, não é para ir, então eu vou ficar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que... como que é? Não haja fruto na vide, a fruta oliveira vinta. Eu ainda louvarei. Deixa eu ver. Abacuque. Ai, gente, me ajuda aí. Abacuque 3. Deve ser no final. 19. Todavia, 17. 3, 17. Deixa eu por aqui. Ainda que a figueira não floresça. Ai, gente, esse computador tá... Uma benção. Pode ler pra gente. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. É uma situação difícil? Nossa, não tem nada aí, né? Ainda que tudo acabe. Todavia, eu me alegrarei. Não é uma opção ficar ali no plano natural. Não é uma opção para Deus, a palavra de Deus. A opção de Deus é levante, dê fruto, desperta. E a gente vê nessa história de Noemi que ela foi movida pela necessidade, que aconteceu todas aquelas coisas e a identidade dela começou ela querer mudar, não me chame de Noemi, me chame de Mara, que é amarga, enfim. Mas Deus tem sempre um escape, né? A gente vê que Ruth, também por mais que perdeu o marido e tal, ela continuou com Noemi, ou seja, nesse processo existirão Ruths que estarão com a gente para nos ajudar e houve restauração. Então, e por que a gente não tem que se mover pela necessidade? Porque a nossa fonte não é o trabalho, não são as coisas, mas Jesus é a nossa fonte, né? Então, independente de lugar, se a gente não tiver ele, a gente não tem nada. E a gente vê também como é importante, né, os nossos relacionamentos. Ter pessoas que nos levam para Jesus, né? Ter pessoas que nos ajudam no momento que a gente não tem mais forças. A gente viu na vida de Noemi que ela teve uma Ruth ali com ela. E a gente vê também em Lucas 5,17 do paralítico, né? E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram um paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados, a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente se levantou diante de todos e, pegando o seu leito, em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Então a gente vê aqui que o paralítico sozinho ele não ia conseguir chegar até Jesus. Então às vezes a gente está nessa situação que a gente não está tendo força, a gente não está conseguindo se levantar e estar desperta, mas a gente tem alguém, tem pessoas que nos levam para perto de Jesus. Esses amigos dele pegaram a maca, subiram no telhado, fizeram o que tinha que ser feito para ele estar ali na presença do Senhor. E no final, o que Jesus fala para o paralítico? Levante-se, pegue o seu leito e vá.
Não existe nenhuma passagem aqui que você vai ver que Jesus vai deixar ficar dormindo, vai ficar lá na depressão, curtindo a tristeza. Ele está sempre exortando, vamos. E quando ele vê lá a figueira que não estava dando fruto, o que ele fala? Amaldiçoa. Porque o Senhor nos fez frutíferas. E é isso que a gente tem que resplandecer. Os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Né? Então, hoje, já finalizei aqui, mas o Senhor está nos dizendo, levante-se. É tempo de se levantar. É tempo de orar, não deixar a tristeza nos dominar, as situações deste mundo. É sair do plano do natural. É tempo de viver os propósitos do Senhor. Tempo de ser luz. Tempo de desenvolver nossa fé, de permanecer nele para que sejam gerados frutos do Espírito em nós. Aguentar as podas para darmos muito fruto. É o tempo de voltar ao propósito. E em Salmo 51, 10 a 12 fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E aí Isaías 60 foi a palavra que Deus deu para todas nós nessa tarde. Ele fala: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor e a sua glória já está brilhando sobre você. Amém? A gente vai tocar um louvor agora e aí eu queria que vocês meditassem nessa palavra, em qual situação, às vezes, que tem nos abatido, que tem nos deixado, tem nos afastado do propósito do Senhor. Às vezes a gente nem sabe que está se afastando do propósito, mas o Senhor sabe, e Ele vai falar no coração de cada um de nós, em todos os lugares que a gente precisa se levantar, num lugar que a gente precisa despertar. Senhor, em que área da minha vida eu tenho me afastado de Ti? Em que área da minha vida eu preciso gerar o fruto que o Senhor espera de mim? Que fruto que o Senhor espera de mim, Senhor? O Senhor está nos chamando para um relacionamento mais profundo. Ele está nos chamando para que esse fundamento ele vá um pouquinho mais na rocha, um pouquinho mais profundo. É tempo da gente tá sustentando a nossa casa num relacionamento com Ele. Porque os tempos não vão ficar mais fáceis. Os tempos do plano natural tendem a ficar mais difíceis. E se a nossa casa, se nosso alicerce, cada dia mais, não tiver mais profundo,